Não, isso, muito obrigado. Agradeço muito, né, de estar aqui, né, com vocês nesse início de ano, né, para a gente falar um pouquinho dos ensinamentos do Cristo. Eu sou um trabalhador da Federação Espírita e também do Centro Aprendizes do Evangelho, CEAP, de Palmas. Nesse momento eu estou como presidente, né, do centro. E trabalho também no atendimento espiritual, coordenei durante vários anos o atendimento espiritual no estado, né, do Tocantins, participei da diretoria da federação vários mandatos, mas é isso, é um simples trabalhador que está, né, aí pegando firme para ver se aprende e para ver se coloca em prática, né, esses ensinamentos tão especiais, né, que a doutrina nos trazem. Mas é isso. Então, hoje, nós vamos falar desse capítulo realmente muito importante, né? Que é o Pedis, obtereis, que vai falar sobre a prece, né? Vai nos orientar como fazer a prece, uma orientação muito especial, muito boa mesmo. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos, né, que estão aí, que estão lá no centro também, né, e os que estão virtual, né, que Deus possa nos abençoar, né, realmente abrir os nossos corações, as nossas mentes, para receber toda essa energia da espiritualidade superior que está presente agora entre nós. Então, o que eu vou falar aqui é importante, mas não tão importante quanto essas energias, né, que a gente está recebendo, esse carinho de todos, né, esse reencontro, isso é muito bom. Então, nesse capítulo 27, ele tem vários itens, né? Ele fala sobre a qualidade da prece, fala também da eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão pelo pensamento, né, do pensamento, preces inteligíveis, e fala também da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, maneira de orar e a felicidade que a prece nos traz, né? Quando a gente faz uma prece realmente de coração, ela traz muita felicidade, segurança, né? Confiança na bondade e na justiça de Deus. Então, eu vou começar aqui lendo o início, porque traz muitas informações, assim, muito especial, né? Para a gente realmente refletir sobre esse ensinamento. Então, ele fala assim, ó, na qualidade, no item na qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Está em Mateus. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os vossos pecados. Isso está em Marcos. E ele também disse uma parábola que é muito importante a gente refletir sobre ela. Também disse essa parábola. Alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos e desprezavam os outros, dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus,
rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Isso está em Lucas, né? Então, muito importante, né, esses ensinamentos para que a gente possa ter uma orientação segura, né, de como fazer as nossas preces, mas principalmente, né, com simplicidade e humildade, né, que é muito importante. Tudo isso que ele fala aqui, o principal de tudo é a humildade, né, a simplicidade, né, a pureza de coração. Então, é isso que ele está nos orientando, né? E quando ele fala que nós devemos orar em secreto, esse secreto a gente deve fechar a porta da nossa mente, do nosso pensamento, né? De não pensar em outras coisas, mas focar, né? Focar naquilo que a gente está precisando, realmente necessitando e que a gente está pedindo ou glorificando, agradecendo a Deus. Então, é nesse sentido, né, que ele fala a questão de orar secretamente, né, fechar a porta. E ele fala também para evitar as preces longas, né? A gente sabe que a gente veio de outras orientações religiosas e, assim, a gente sabe que a prática é de, muitas vezes, repetir, né, uma oração já decorada muitas e muitas vezes, né, e é disso que aqui a espiritualidade, né, está falando, né, falou para Kardec, passando para todos nós, né, evitar essas preces longas, repetidas, preces decoradas, porque a verdadeira prece é aquela realmente que vem do coração, aquela que a gente sente lá no fundo a necessidade de pedir, de melhorar, de modificar aquilo que está doendo em nós, que nós estamos sentindo. Então, essa é a verdadeira prece, né? E não precisa ser longa, pode ser, né? Às vezes, quando a gente está com muitas aflições, é difícil a gente formalizar uma prece bonita, com palavras e tal, com frases, né, bonitas e tal. Não há necessidade nenhuma, né? Porque Deus olha é o fundo do nosso coração. Né? Se a gente pegar e falar nessa hora difícil, que realmente a gente não consegue, né, fazer uma prece bonita e tal, longa, se a gente disser, meu Deus, me ajuda agora, que está muito difícil, ou meu anjo de guarda, né, ou aquele espírito que a gente acredita, né, porque se a gente pedir para os espíritos, eles vão levar a Deus, né, porque tudo é permitido por Deus, né? Então, é muito importante a gente compreender isso, porque essa prece pode ser muito simples que Deus vai nos entender. E ele fala também da questão do perdão, né? Ele fala que quando a gente, né, se a gente tiver qualquer coisa contra alguém, vamos lá primeiro e resolver essa questão, vamos acertar, né, com essa pessoa. Porque e perdoar, né? E perdoar. Porque se a gente não perdoar, isso é muito claro, né? Inclusive no Pai Nosso, nessa passagem, se nós não perdoarmos as faltas que as pessoas, né, os nossos irmãos cometem contra nós, nosso Pai que está no céu também não vai nos perdoar. É muito claro isso aí. Né? E a gente encontra muitas pessoas ainda, né, falando que não perdoa, né, de maneira nenhuma, que não consegue, mas é difícil, muitas vezes é difícil, a gente sabe disso, que é difícil, mas não é impossível,
pedindo força aos bons espíritos, ao nosso anjo da guarda, e orando, procurando orar por aquela pessoa, lembrar dela nas orações, a gente consegue, a gente vai conseguindo aos poucos, porque também não é do dia para a noite que vai resolver um problema que às vezes é muito antigo, que vem séculos ou às vezes até milhares de anos, né? Problemas anteriores, de vidas anteriores. Então não resolve assim de uma hora para outra, mas com boa vontade, com querer, porque querer é poder, né? E a gente consegue sim, consegue devagarinho, com paciência, né? E pedindo, orando, a gente consegue. Porque é muitíssimo importante essa questão do perdão. A gente atende no atendimento espiritual tanto os encarnados como os desencarnados, né, nas reuniões mediúnicas. E um dos maiores sofrimentos da humanidade é a questão do perdão, de eu não perdoar e não se perdoar também, o auto-perdão, né? Então, nós precisamos realmente focar muito nisso para que a gente possa pedir toda a força, a espiritualidade, e a gente consiga realmente tirar esses sentimentos, né, os sentimentos ruins de dentro de nós, porque isso nos atrapalha espiritualmente e também, né, materialmente, porque isso prejudica, traz doenças, né, para o nosso corpo físico, e muitas vezes a gente vai até antes da data programada para a gente desencarnar, né? Então, a gente realmente precisa ter muito cuidado. E como eu já falei, também é a questão de orar com humildade, né, com simplicidade, né, onde na passagem onde ele fala no capítulo os pobres de espírito, né, ou seja, entender que existe um ser superior a nós que criou tudo, que é justo e que é bom e que tudo que acontece na nossa vida é permitido por ele para o nosso bem, não é para o nosso mal, é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, porque Deus ama imensamente cada um de nós, independente se somos bons, se ainda cometemos muitos equívocos, mas Ele espera, tem paciência e nos ama demais, né? Nesse ano, então, né, que está começando, vamos pensar nisso, né? Tendo essa certeza que Deus é Pai, que Deus é justo, que Deus é bom, né? Que as coisas que acontecem vai passar, todo o mal que vem para nós tem o tempo para terminar, vai depender de cada um de nós, né? Esse tempo, né? Só a gente voltar para o bom caminho, se arrepender e procurar reparar aquele mal que a gente fez, e vai embora, né? Isso termina. Então, é muito importante a gente compreender isso e fazer com que esse ano seja um ano muito bom, excelente para todos nós, né? De muito crescimento espiritual, moral, intelectual e material também, porque nós precisamos das coisas materiais, né? É muito importante. Então, ele ensina também que a gente deve orar, né? Mas examinar, ou se a gente for comparar com outros, a gente verificar os nossos defeitos, né? E não as nossas qualidades, né? Como o fariseu, né? Então, a gente tem que procurar os erros que a gente ainda comete, as nossas faltas, né? Para ser analisada, né? Então, é isso que ele nos está falando, nesse item. E onde ele fala da eficácia da prece, Marcos fala assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedis. Então, assim, aqui é uma passagem que a gente não deve também levar ao pé da letra, né? Porque não é tudo que a gente pede que Deus vai nos conceder, porque Ele sabe o que é melhor para nós, o que vai nos fazer bem, né? E Ele vai conceder aquilo que realmente a gente precisa. Assim também, né? Como nós ainda somos muito imperfeitos, pais, né? As mães muito imperfeitos ainda, mas a gente tem o maior cuidado, né, de dar as boas coisas para os nossos filhos. Imagine Deus, né, que nos criou, nosso Pai, tem toda a perfeição, tem toda a bondade, Ele só vai conceder realmente aquilo que é bom, que vai fazer bem para nós. E porque muitas vezes a gente esquece de pedir as coisas
mais necessárias, né, as coisas mais importantes para a nossa vida principalmente espiritual, né? A gente às vezes lembra de pedir as coisas materiais, um carro, uma casa, né, uma fazenda e tal, mas muitas vezes a gente esquece de agradecer, né, pelo que a gente já tem, pela saúde, por tudo que a gente tem, pela família, e a gente não agradece e ainda pede coisas, né, que Deus, que sabe tudo, né, provavelmente não vai nos conceder, né, quando não é bom para nós, né, não é uma coisa que vai nos fazer bem, nos vai fazer crescer. E tem muitas pessoas que não acreditam também na eficácia da prece, né? Porque, como dizem, né, e isso é real, Deus sabe tudo, né, e sabe o que é melhor para nós, né? Mas a prece traz a força para que a gente possa enfrentar as maiores dificuldades. E nesse entendimento também, a gente precisa de compreender que nem tudo na nossa vida já foi pré-determinado. Porque se fosse assim, não haveria necessidade da gente trabalhar, da gente procurar ser melhor ou ser pior, porque de qualquer maneira aquilo que estava programado iria acontecer. Então são programadas as coisas principais da nossa vida, as coisas principais, mas o restante fica por nossa conta, né? Então, a gente precisa de compreender isso, que nem tudo está determinado. Então, através da prece, a gente tem a assistência dos bons espíritos, a orientação, né, para que a gente possa superar esses momentos difíceis. E ele fala também da ação da prece, da transmissão do pensamento. Na prece, o homem entra pelo pensamento, né, em comunicação com o ser a quem dirige. Ou seja, né, na hora que a gente pensa em alguém, pode ser ele encarnado ou desencarnado, isso aí realmente de coração, com um bom sentimento, essa pessoa vai sentir, vai receber essa energia de imediato, né? Imediatamente ela vai receber. E a prece pode ter, né, por objetivo um pedido, um agradecimento e uma glorificação, né? Ou seja, um louvor. É isso que a espiritualidade nos orienta, né? E como a gente entender um pouquinho como acontece a comunicação através do pensamento. Nós estamos imersos, né, no fluido universal, porque o fluido universal ele é o condutor, né, do pensamento. Então, como o fluido universal ele preenche tudo, todo o universo, então em qualquer lugar, né, que a gente pense na pessoa, naquela pessoa querida, naquela pessoa que a gente ama, imediatamente, né, dependendo da força, da vontade, né, da fé, imediatamente ela recebe, né, essas energias através do fluido universal, né? E o fluido universal é o condutor do pensamento, né, enquanto o ar é condutor do som. Só que o condutor do som é limitado, né? Ele tem uma certa distância que aí já se perde, já não ouve mais. Agora, o pensamento, o fluido universal, não, ele está imerso em tudo. Então, por isso que, né, a gente consegue alcançar aqueles que estejam, né, em outros países ou em outros mundos, né? Então, é muito importante a gente compreender isso, porque às vezes a gente fala, não, mas está tão longe, né, tão distante, eu não sei nem aonde está, né, esse ser querido, mas é através desse fluido universal que preenche tudo que a gente vai conseguir, né, se comunicar e transmitir essas energias, né, para essas pessoas queridas e aquelas pessoas que a gente fazem as preces, né? E qual a origem, né? Os trabalhadores espirituais, os espíritos da codificação, eles nos falam, né, que a origem, a maioria da origem dos nossos males, qual é? Né? A gente às vezes fala, não, tudo isso que me acontece é de vidas anteriores e tal, é do passado, mas eles dizem que a maioria dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, provém dessa vida mesmo, né? Por falta, né,
muitas vezes de orientação, mas às vezes por nós mesmos, né? Que a gente às vezes não segue um bom caminho, começa a fazer coisas que estão fora das orientações do Evangelho de Jesus, né? E aí vem o sofrimento, vem as dificuldades, né? Porque através do sofrimento, da dificuldade, que né, muitas vezes a gente vai, procura novamente, né, o caminho reto, porque sabe que o sofrimento, né, ele vem e muitas vezes é muito difícil. Então, a gente procura sempre, né, voltar para o caminho reto, né? Então, lembrando sempre que a maior, né, se a gente procurar evitar esses problemas dessa vida, o nosso sofrimento vai diminuir bastante. E através da prece sincera, né, os bons espíritos afastam de nós o mal? É uma pergunta, né, é uma questão. Se através da prece os bons espíritos afastam de nós o mal? Não, ele traz bons pensamentos, ele dá força para que a gente mude os pensamentos que não são bons para poder evitar o mal. Para poder evitar o mal. Eles não podem tirar, né, de nós o mal que vai acontecer se a gente não pedir, se a gente não pedir o auxílio, não pedir ajuda, né? Eles não podem fazer isso, por quê? Porque estaria tirando o nosso livre-arbítrio. Então, eles nos ajudam, assim, nos dando a força, nos orientando a desviar do mal, né, para que o sofrimento, as dificuldades não nos aconteçam, né. E ele fala também das preces inteligíveis, né, como devem ser as preces feitas em comuns, ou seja, uma prece, né, numa reunião pública, uma prece num seminário, né, num grupo de estudo. Então, a prece precisa de ser uma prece muito, muito simples, né, com palavras simples, porque com palavras simples todos que estão ali vai compreender o que a pessoa está falando, né? Não deve ser longa também, aquelas preces longas, né, como foi lido lá atrás, deve ser uma prece sucinta, no máximo aí de 2 minutos, né? E bem clara, num tom mediano, né, que dá para todos ouvirem, nem muito baixo e nem muito alto também, né? Porque a prece precisa ser bem clara mesmo, para que todos possam ouvir e acompanhar com a sua energia, doando, né, as energias, para que realmente a gente alcance o objetivo, né, daquela atividade, daquele trabalho. Então, Paulo fala aos Coríntios, né, que aquele que fala em língua estranha, né, a pessoa pode até receber, né, o benefício aquele que fala, mas e os outros, né, que estão ouvindo? Não vai entender nada. Então, é muito importante a gente realmente na prece, né, a gente fazer essa prece sucinta, né, entre 2 minutos, e bem claro, né? Não seja baixo demais para as pessoas deixarem de ouvir e nem muito alto também. Então, e o que, né? Onde quer que ele fala também, onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Então, quando os Espíritos nos trazem essa informação, Jesus nos traz essa informação, não significa que quando a gente faz a prece sozinho, os bons Espíritos, as energias boas, né, de Jesus, não esteja com a gente. Mas é porque ele fala da questão da solidariedade, da união que deve ter, né, nós devemos ter uns com os outros, né, um sempre auxiliando o outro, né, para que a gente possa progredir, para que a gente possa crescer, porque a gente não cresce sozinho, né, individualmente, né, cresce todos juntos, né, um auxiliando o outro, aquele que sabe mais, aquele que sabe num sentido ensina, o outro sabe em outro, é como fala naquele capítulo, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, né? A gente tem que, né, auxiliar, né,
passar o nosso conhecimento àqueles que ainda não têm, não sabem, né? E ele fala também nesse capítulo sobre a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, que muitas denominações religiosas também não acreditam, né, que depois do desencarne essa oração vai valer, né, porque como entendem que existe só dois caminhos, só uma vida, né, só uma encarnação, acredita que, né, vai para o céu ou vai para o inferno. Então, se morreu, ele já está no céu ou já está no inferno. Então, não há necessidade e não há importância mais essa prece a essas pessoas, né, a esses que desencarnam. Mas a doutrina espírita vê de uma maneira bem diferente, né, que nós sabemos, né, através das comunicações, né, das reuniões mediúnicas, que os espíritos sempre pedem preces, né, necessitam das preces. E para aqueles espíritos que sofrem muito, quando a gente faz prece para eles, quando lembra deles, isso é um refrigério para eles, porque eles sabem, eles sentem que não estão abandonados, que tem uma alma boa lembrando deles. E aí isso traz um pouco de felicidade, ameniza o sofrimento. Então, é muito importante a gente orar, né, por esses irmãos que estão em sofrimento, que estão em dificuldades, né, no mundo espiritual, porque eles vão sim sentir, receber essa energia, e isso vai ajudá-los, né, ajudá-los a ter mais força, a ter mais coragem, né, de seguir em frente, de perdoar, né, de procurar melhorar-se, né, no mundo espiritual. Então, tudo isso incute eles a melhoria, a evolução, ao crescimento. Então, é uma grande caridade, né, quando nós fazemos isso, né, as orações por esses irmãos. E tem um outro item também que ele fala a maneira de orar. E a gente questiona qual é a melhor hora para fazer a prece, a oração, né? E aí os Espíritos nos falam que não tem, nós podemos fazer a prece qualquer hora do dia ou da noite, mas a prece do cristão, a prece do espírita, né, necessariamente precisa de ser, né, ao deitar, né, porque é o momento que a gente vai sair do corpo e vai estar com o nosso anjo de guarda, com os bons espíritos, né, vamos estar na espiritualidade, nem sempre com os bons espíritos, né, se a gente não se preparar. E na hora de levantar, né, a primeira coisa que a gente deve fazer, essa é a orientação dos espíritos, é levar os nossos pensamentos a Deus, né, ao nosso Pai, ao nosso Criador, e agradecer, né, pela noite, pelo encontro com os amigos, com o anjo de guarda, com o que nós estudamos, com o que nós aprendemos no mundo espiritual. Então, esse é uma orientação, né, ao deitar e ao levantar, mas nós podemos e devemos orar todo instante que for necessário, né, que sentirmos a necessidade. Então, assim, existem muitas outras formas de oração, né? A oração também através do pensamento, a oração das boas intenções, né? Da caridade, tudo é uma oração, né? É um trabalho muito importante, né? E o que é correto pedir quando oramos, né? A gente já falou um pouquinho lá atrás, né? Principalmente pedir realmente aquilo que nós realmente necessitamos. E é uma necessidade, pode ser coisas materiais? Pode, mas daquilo que realmente nós necessitamos mesmo. Mas lembrando sempre que as coisas espirituais também são muito importantes e muitas vezes a gente esquece, né? Não lembra de pedir, né, essa força, essa coragem para a gente enfrentar realmente as dificuldades que chegam nas nossas vidas, né? E quanto ao local e à postura física, né? Também em algumas religiões, né, se ajoelha, né, e às vezes faz uma prece muito alta, gritando e tal. Cada um tem a sua maneira, né? Mas isso não importa. O que importa é fazer essa prece de coração.
Nós podemos fazer essa prece ajoelhado, sentado, deitado, de pé, não importa. O importante é realmente a gente fazer a prece de coração, fazer esse pedido, fazer essa prece sucinta, com humildade, né? Com simplicidade, lembrando sempre dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, e não das nossas qualidades, né? E, por fim, né, a gente, resumindo, lembrando que a oração é esse encontro, é essa conversa, né, que a gente tem com Deus, com os bons espíritos. Então, a importância da oração é muito grande, porque ela traz para a gente uma grande felicidade, né? Quando a gente ora sinceramente, que estamos com dificuldades, né? Isso traz um alívio para a gente, traz força, traz a esperança, né? Traz a esperança, a fé, para a gente continuar, né, lutando, né, nesse mundo ainda de tantas dificuldades, né, de tantas coisas difíceis, principalmente esse momento, né, tão difícil, mas com o esclarecimento da doutrina espírita, desses ensinamentos de Jesus, a gente tem força, né, para seguir em frente e para poder praticar o amor e a caridade, porque essa é a nossa missão, é a missão dos espíritas, né, superar as dificuldades próprias e também auxiliar aqueles que mais necessitam, aqueles que ainda não têm esse conhecimento, né? Aqueles que ainda pensam que morreu, acabou, aquele ente querido que se foi, nunca mais vai ser visto, nunca mais vai se encontrar, porque pode ter ido para o céu ou para o inferno e não vai se encontrar mais. E outros que acreditam que morreu, acabou, né? Que não existe mais nada além dessa vida, não existe, né, outras vidas além dessa vida, ou a continuação da vida. Então, é muito sofrimento para quem, por exemplo, pensa dessa forma e, às vezes, perde, né, entre aspas, um filho, né, um filho muito querido, um parente, um pai, uma mãe. Então, é muito difícil, é muito sofrimento. Nós sentimos também, choramos, né? Sentimos muita falta quando perdemos uma pessoa querida, mas nós temos a certeza, né? Nós não achamos, nós temos a certeza absoluta que nós vamos estar reunidos um dia, né? E esse dia chega muito rápido, né? Porque o tempo passa muito rápido aqui, né? 50, 70, 100 anos não significa um piscar de olhos em relação à nossa vida, né? Que é uma vida infinita, né? O espírito, depois de criado, ele vai existir para sempre. Então, essa mensagem, e lembrando sempre que é do Evangelho no Lar, né? Eu acho que todos aí que estão participando já fazem, né? Mas lembrando sempre que aqueles que ainda não fazem, né? É muito importante fazer o Evangelho no Lar, que traz boas energias para dentro da nossa casa, os nossos parentes, os nossos amigos que já estão do outro lado, vêm sempre, né, participar, nos dar força, nos ajudar, ou receber também aqueles que necessitam receber auxílio naquele momento, né? E traz muita paz para o nosso lar, para a nossa família, para a convivência, né? Então, assim, é muito importante, nós não devemos deixar de fazer. E eu sempre oriento quando a dificuldade está grande na família, as coisas estão difíceis, que nós possamos fazer todos os dias, né? Mesmo que seja uma leitura do Evangelho e uma prece reunidos com a família, é muito importante, né? Tira um dia ou dois para fazer o Evangelho completo, e nesses outros dias faz a leitura na hora de deitar, né? A leitura e a prece, e pede para fluidificar a água. Então, isso vai nos ajudar muito, nos fortalecer, e o que eu desejo a todos, né, a todos nós, famílias, que seja um ano, né, assim, que nós possamos trabalhar bastante, porque os dias, os anos são os mesmos, né? O dia é o mesmo, então ele vai ser bom ou vai ser ruim, vai depender de nós, de cada um de nós, né? Então,
que nós possamos fazer a nossa parte, né? Trabalhar realmente com afinco, porque esse momento de transição é o momento que, né, a espiritualidade precisam também de nós, né, para poder realmente auxiliar aqueles que mais necessitam. Então, agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês, com essa energia maravilhosa, né, nesse momento, e espero que realmente a gente possa se ver muitas vezes e presencialmente também, né? Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus.